E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, peguem o livro 2B que nós iremos dar início ao conteúdo desse livro. Inicialmente, nós vamos estudar a interação gênica. Nós já vimos a segunda lei de Mendel, que postula que os cromossomos e os alelos dos cromossomos são segregados de forma independente para a formação dos gametas, e também já vimos o linkage, em que os alelos podem estar em um mesmo cromossomo, os alelos diferentes podem estar ligados em um mesmo cromossomo. Agora, nós vamos para a interação gênica. O que postula a interação gênica? Interação gênica mostra que dois ou mais pares de alelos em cromossomos diferentes, por exemplo, aqui nessa figura, alelos azão-azinho em um par de cromossomos e alelo bezinho em outro par de cromossomos, eles interagem, esses alelos A e alelos B interagem, e essa interação acaba manifestando uma característica em um fenótipo. Então, é um fenótipo que veio de uma interação de alelos diferentes que estão em cromossomos homólogos diferentes, ok? Pessoal, um exemplo de interação gênica é a interação simples. Nós vamos começar por ela. Tem outros tipos de interação gênica. Vamos começar pela simples. Essa simples ou não epistática, o que é essa interação gênica? A gente já sabe o que é a interação, na verdade, mas o tipo simples, o que significa? Significa que, tudo bem, os alelos em cromossomos homólogos diferentes, eles interagem, no entanto, o fenótipo manifestado é apenas um. Não são dois tipos de fenótipos, ou fenótipo ali que pode determinar uma característica e o outro vai determinar outra característica, como é o caso das ervilhas, lá na segunda lei de Mendel, ervilha lisa e amarela. Nesse caso aqui, é um fenótipo que vem da interação de dois alelos diferentes, de dois tipos de alelos diferentes em pares de cromossomos homólogos diferentes, ok? Esse experimento aqui, o mais comum para determinar a interação gênica simples, é o experimento com as cristas de galináceos. Cristas são essas estruturas aqui nos galináceos, nas galinhas e nos galos, e elas podem ter o formato diferente. Pode ter o formato noz, formato rosa, formato ervilha e formato simples. Quais são esses alelos que interagem para esse fenótipo? Quais são esses alelos? Os alelos R, Rzão, Rzinho, e os alelos E, Ezão, Ezinho. No caso da crista noz, tem que ser alelos dominantes, está presente esses alelos dominantes, eles que vão dominar a expressão da característica. No caso da crista rosa, o alelo Rzão, ou Rzão, Rzinho aqui, e dois alelos recessivos, E. No caso da crista ervilha, dois alelos recessivos, R, interagindo com um alelo E dominante, crista ervilha. E no caso da crista simples, são só alelos recessivos, díbridos recessivos, ok? Pessoal, para esse estudo da crista dos galináceos, foi feito um experimento, seguindo a própria segunda lei de Mendel. Para esse experimento, foram cruzados aqui em uma geração parental, galo com crista rosa, em um genótipo Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, e galinha, com crista ervilha, genótipo Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Gametas que foram produzidos, segregação independente, de forma independente, gerando aqui na geração F1, 100% de galináceos com crista noz. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, é um diíbrido heterozigoto.
O que foi feito com esse díbrido heterozigoto? Também foi feito mais um cruzamento com um próprio díbrido heterozigoto. Então, um autocruzamento de híbrido heterozigoto cruzando com díbrido heterozigoto. O resultado na geração F2, qual foi? Foi galináceos, aliás, com crista noz, galináceos com crista rosa, galináceos com crista ervilha e galináceos com crista simples. O que eles viram em comum ali com a segunda lei de Mendel? Que a proporção ela foi mantida. A proporção de 9, 3, 3, 1, ela foi mantida, apesar de ter uma interação gênica para esta característica. Então, como conclusão, por que é uma interação gênica simples? Porque esses alelos de híbridos diferentes, em cromossomos homólogos diferentes, eles interagem, no entanto, eles mantêm a proporção 9331, que é a proporção encontrada também na segunda lei de Mendel. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam, teve a interação, mas de forma simples, foi um fenótipo apenas, né, um fenótipo determinado, eles determinam um fenótipo. Na geração F2, os 4 fenótipos apareceram, mantendo a proporção 9331 dentro das 16 possibilidades, ok? Um outro tipo de característica de interação gênica, aliás, é a herança quantitativa, ou chamada poligênica. Nesse caso da herança quantitativa, o que a gente pode entender já? Que é uma herança com efeito cumulativo. Por quê? Porque cada gene, cada alelo contribui de forma cumulativa para a expressão de um determinado fenótipo, ok? Só que nessa herança, como cada alelo, ali em pares de cromossomos diferentes, contribui de forma cumulativa, podem ser determinados vários tipos de fenótipos. Um caso muito comum e que aparece bastante em exercícios e é o que mais caracteriza essa herança quantitativa é o fenótipo de cor da pele. Então, dentro ali dos fenótipos de cor da pele negra, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e pele clara, os alelos que interagem para a determinação desse fenótipo de forma cumulativa são os alelos Azão e Bzão, em que eles vão determinar ali a produção de mais melanina, então eles são alelos aditivos, e os alelos Azinho, Bzinho, que determinam a produção de menos melanina. Então, no caso do Azão e Bzão, eles são aditivos, mas no caso do Azinho e Bzinho, eles determinam uma produção menor. Então, a interação desses alelos, mais com menos, menos com mais, isso vai codificar fenótipos diferentes. Então, na pele negra, tem mais produção de melanina. Então, os alelos, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Mulato escuro, quais podem ser os genótipos? Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Mulato médio, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Mulato claro, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E na pele clara, aquele que produz menos melanina, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, são alelos que determinam produção de melanina e eles interagem entre si, ok? Estando em cromossomos homólogos diferentes. Todos esses fenótipos variados, dentro aí de uma herança quantitativa, a gente pode verificar até dentro da curva de Gauss. Nessa curva, mostra a maior frequência de fenótipos intermediários e aqui uma frequência menor de fenótipos ali mais extremos,
ok? Então, com essa herança quantitativa, possibilita uma presença muito grande, uma expressividade muito grande de fenótipos intermediários, ok? O número de fenótipos, ou seja, o número de classes fenotípicas aqui na herança quantitativa, ela pode ser calculada. Esse número de fenótipos pode ser calculado. Como que ele é calculado? Assim, se a gente quiser saber quantos fenótipos podem ser gerados ali dentro para aquela característica. Nós pegamos o número de alelos envolvidos e adicionamos 1. Então, para essa característica aqui, para esse fenótipo de cor da pele, quais são os alelos envolvidos? Os alelos envolvidos é o Azão, o Azinho, o Bzão e o Bzinho, correto? Então, são 4 alelos envolvidos para determinar aqui a cor da pele do indivíduo. 4 alelos envolvidos, mais 1, dando origem a 5 números, a 5 fenótipos diferentes, a 5 classes fenotípicas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é uma maneira de determinar o número de fenótipos possíveis dentro da herança quantitativa. Um outro cálculo que é feito é o da contribuição alélica, ou seja, a contribuição de cada alelo para determinar aquele fenótipo. Isso é mais comum, não aqui com esse exemplo da cor da pele, mas na altura de indivíduos, por exemplo, a altura de plantas. É muito comum exercícios aparecerem querendo identificar essa contribuição alélica na altura de plantas. Então, como que ele é feito? É pegado o valor máximo do fenótipo, por exemplo, o valor máximo daquela planta em altura é de 25 centímetros. Subtraindo o valor mínimo daquele fenótipo. Então, por exemplo, o valor mínimo, a altura mínima daquela planta é de 5 centímetros. Então, 25 menos 5 e divide esse valor pelo número de alelos. Vamos supor que são 4 alelos que determinem essa característica. Então, dá 20 dividido por 4, 5 centímetros. Então, cada alelo contribui com o crescimento de 5 centímetros daquela planta. Pega o valor mínimo e adiciona a cada alelo 5 centímetros. Ok, pessoal?